Aleluia. Glória a Deus. Sempre, né, amados? Sempre glórias a Deus. Quero que você, um pouquinho mais em pé, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. O Senhor nos deu para este ano uma palavra de crescimento. E nós queremos crescer. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais, é pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomamos lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: pode ir. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus onde caiu, mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro do machado. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém, amados? O que eu vejo aqui é que o profeta, o homem de Deus, ele tem curtas palavras, né? Aprendemos que o homem de Deus tem curtas palavras, palavras com sabedoria, não é? Vamos até o Jordão, pode ir, vai conosco, eu irei. Levanta, simplesmente levanta-o. Nem o machado ele falou, não é verdade, amados? Nós, como homens de Deus, temos que policiar nossas palavras, as nossas conversas. O falar demais, muitas vezes, nos leva a ruínas, né? Então, o homem de Deus tem que ser equilibrado em suas palavras. Vamos orar, pedir o direcionamento de Deus. Enquanto oramos, eu queria, irmão diácono, por favor, esses dois ares aqui, diminuam, pastor, por favor. Senão nós não terminamos a pregação hoje. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, glorificamos a Ti pela Tua palavra, pelo que já ouvimos neste lugar, pelo que já vimos neste lugar, Senhor, o Teu agir, o manifestar da Tua glória, os louvores que foram entoados a Ti, Senhor. Te damos graças nesta noite, Pai. Ó Deus, pela palavra, e fala conosco agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua palavra seja parâmetro e verdade para nós neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém, amados? Pode sentar, dá um olhar para o teu irmão, um sorriso para ele aí, não é? Em nome de Jesus, que bom que você está aqui nesta noite. Ô lugar gostoso. Amados, o Senhor nos deu, muitas vezes vocês vão ouvir algumas repetições, mas não fica preocupado com repetição da palavra de Deus, não, porque o nosso irmão Caiano canta, quantas vezes já cantou esse hino que ele cantou hoje aqui, e ele só fica gostoso a hora que nós aprendemos a letra, não é verdade? A hora que nós aprendemos a letra de cor, fica gostoso ouvir e cantar. A palavra de Deus deveria ser a mesma coisa. A palavra de Deus fica gostosa quando nós decoramos ela. A palavra de Deus fica gostosa quando nós apreciamos, quando ela entra no nosso coração e nós sabemos a palavra de cor, não é? Quando nós sabemos de cor, fica tudo mais gostoso na nossa vida. Então alegre-se, não é? Pelo repetir da palavra de Deus e nunca se enfade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para nós. Amém, amados? Uma igreja, uma escola de profetas, um lugar de reuniões,
Nós não sabemos do que é que o texto está falando aqui. Aparentemente, é de uma escola de profetas que, pela Escritura, vemos que ficou pequeno. Foi o que disseram os discípulos de Eliseu. Olha, profeta, olha o que ele diz aí. O lugar em que nós estamos aqui, o lugar em que nós habitamos, é pequeno demais para nós. Ele tornou-se pequeno para nós. Nós precisamos de um lugar mais amplo, precisamos de um lugar maior para nós podermos ter maiores relacionamentos, para nós podermos ter mais liberdade, para ficar mais gostoso. Amados, quem é que não quer crescer na vida? Quem é que não quer se tornar grande na vida? Todos nós temos esta ambição. Eu, como pastor, eu tenho desejo de ter ser pastor de uma igreja grande, não é? Eu tenho prazer, tenho o desejo de ter um negócio grande, de ter um comércio grande, de ter uma família grande, não é? Todos nós temos esse desejo de ser grandes espirituais. Às vezes nós olhamos para certas pessoas e nós ficamos aí com uma inveja santa. Nossa, aquele irmão, olha como ele fala em línguas. Olha, aquele irmão ora e as pessoas são curadas. Olha, aquele irmão está sempre na igreja, como ele fala da palavra de Deus. Então, o crescimento, amados, deve fazer parte da nossa vida. Todos nós precisamos. As crianças, os jovens, eles querem crescer. As crianças têm o desejo de crescer. E o que eles mais falam, quando eu me tornar grandão, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, não é? Eu tenho sonhos para a minha vida. E a palavra de Deus, ela nos traz este amparo, nos traz esta promessa. Tanto é que Joel escreveu no capítulo 2, no verso 28, não é? Que os velhos ainda iriam sonhar, ainda iriam pensar em crescimento. Os jovens, as crianças, os adultos, não é? E eu quero dizer uma coisa para você, amado, nesta noite, os únicos que não têm o desejo de crescer são os mortos. Você parou para pensar? Que os mortos não têm desejo de crescer. E eu começo pela vida espiritual. O morto espiritual, ele não tem desejo de crescer. Ele não quer fazer mais nada para crescer. Na verdade, ele desiste do projeto de Deus na vida dele. Ele abandona tudo. Abandonar tudo é porque morreu. É porque todos nós, amados, quando nós paramos de crescer na área espiritual, na vida espiritual, é porque nós estamos morrendo. Todo adulto que para de crescer, ele começa a morrer. Você sabia que nós, o ser humano, ele cresce até os 20 e poucos anos. Ele cresce até os 20 e poucos anos. Passou daí, ele começa a morrer. As células do corpo começam a morrer, até acabar sem nada. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Só que veja bem, amados, ao contrário da nossa vida, do nosso corpo, a nossa vida espiritual, o desejo de Deus para nós é que nós cresçamos e continuamos a crescer até tornar-nos varão perfeito como Cristo Jesus. Espiritualmente nós nunca vamos parar de crescer, nós nunca vamos deixar, não podemos deixar de crescer espiritualmente, porque a nossa meta espiritual é nos tornar como Jesus, o varão perfeito. Então busque a Deus, busque o crescimento no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos nesse texto, amado, de Eliseu, nós vemos aqui o quê? Uma necessidade de crescimento. Eu quero dizer para você, jovem ou adulto, o crescimento é uma necessidade para nós. Nós precisamos crescer, não é? Disseram aqui os discípulos de Eliseu, o lugar está pequeno, profeta. Precisamos aumentar esse lugar aqui. Precisamos alargar a nossa tenda.
Sabe, amados, eu quero dizer para você nesta noite que nosso espaço, ele sempre se tornará pequeno quando nós estamos em fase de crescimento. Em fase de crescimento, o nosso espaço sempre se tornará pequeno. Nosso habitar, a nossa casa, o lugar onde nós vivemos, ele se torna grande para nós. Se você não chegou nesta fase, um dia você vai chegar, ou você observa alguém, que a nossa casa, ela se torna grande quando nós começamos a morrer. Quando nós começamos a morrer, o que acontece? Os filhos se casam e vão embora de casa. Começa a sobrar um quarto e vai o outro, sobra 2 quartos. Vai ficando grande demais a casa para 2 pessoas. Você observa? Você está começando a morrer. Você está ficando velho. Os filhos estão indo embora de casa e você está ficando sozinho dentro de casa. E aí morre um. A casa que parecia grande, ela fica mais grande ainda, porque agora é só uma pessoa que vai habitar naquela casa. Até, irmão, até nós irmos para um asilo e repartir uma sala com 6, 7 ou 8 pessoas. Está entendendo? Qual estágio você está? A sua casa está pequena ou sua casa está grande? Cuidado, senão você vai parar no asilo e vai lá conviver com 8 ou 10 velhinhos lá. Oh, meu Deus do céu. Um já é duro, não é? Então, amados, precisamos tomar cuidado. Será que nós estamos nessas condições? Será que nós estamos assim? Será que nós estamos morrendo, amados? Será que nós paramos de crescer? Eu creio que não. Nós não podemos pensar dessa forma. Eu digo que ainda quando velho, nós temos que aumentar a nossa casa. Ainda quando velho, eu tenho que aumentar a minha casa como homem de Deus. Pastor, mas por que aumentar a casa, pastor? Para você ficar sozinho? Não, eu tenho que aumentar a minha casa para receber os meus netinhos. Eu tenho que aumentar a casa ainda mais para eu receber os meus bisnetinhos dentro de casa. Oh, glória a Deus, né, amados? Esta é a visão que nós temos que ter. Sempre visão de crescimento, nunca parar de crescer, nunca parar de sonhar em todas as áreas da nossa vida, quer seja na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Amados, eu fui num velório nessa semana e poucos tiveram a oportunidade de ir. Eu fui num velório e lá, naquela sala, aquela sala de velório ficou pequena. Mas aquela sala de velório ficou pequena, sabe por quê? Porque aquele senhor, aquele vovô que morreu, ele estava rodeado de netinhos e de bisnetinhos ali, todos chorando em volta do caixão. Que coisa maravilhosa, olha como Deus fala conosco, não é? Rodeado de netinhos, rodeado de bisnetinhos ali, chorando a morte do vovô. Eu quero perguntar para você, querido, será que quando você morrer, vai ter alguém para chorar em volta do seu caixão? Ou vão fazer assim, ainda bem que se foi tarde demais. Você quer crescer? Há quantos que expulsam os netinhos de casa? Há quantos que não querem e já vem aquelas crianças? Já está vindo aqueles meninos, aquelas meninas. Irmão, cuidado, porque se você pensa assim, você está morrendo para a solidão, você está morrendo, você está perdendo para a solidão, você vai acabar ficar sozinho. A casa, ela nunca pode ficar grande, a casa sempre, o espaço sempre tem que estar pequeno para nós, amados. Devemos ter o desejo de crescer e fazer de tudo para crescer. O nosso habitar, a nossa casa, ela se torna grande demais. Sabe quando? Quando nós perdemos os nossos amigos. Quem tem amigos, a casa está sempre cheia, a casa sempre precisa se tornar maior. Amados, como tem pessoas que não gostam de ter amigos, não gostam de receber amigos, vivem isoladas. Então a casa se torna grande demais quando nós não temos amigos,
quando nós vamos perdendo os amigos, quando nós nos tornamos chatos, quando nós não toleramos mais os amigos. A sua casa está pequena demais, eu estive vendo. Precisa ampliar aquela casa. E a sua casa? Está grande demais ou está pequena demais? Irmão, presta atenção nisso. E eu não vou me deter nisso aqui, mas a nossa casa, o nosso habitar, se torna grande demais. Isso é coisa do mundo. Quando nós perdemos a nossa fortuna, você percebeu isso? As pessoas, né? As pessoas, o Eike Batista, ele tinha uma casa enorme, vivia cheio de gente, enquanto ele era bilionário. A hora que ele perdeu a fortuna dele, a casa ficou grande demais, ele teve que vender tudo, teve que acabar com tudo. Presta atenção na vida, irmãos. A vida nos traz ensinamento, e a palavra de Deus nos traz concordância. A palavra de Deus nos ensina. Eliseu, esse lugar está pequeno para nós. Precisamos ampliar este lugar. Precisamos trazer mais profetas. A escola precisa aumentar. Precisamos ensinar novos, Eliseu. É preciso trazer mais gente, Eliseu. O verso 2: vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos todos nós. E respondeu o profeta: vá, vá. Amados, uma coisa que nós temos que aprender no crescimento, na edificação da nossa casa, a direção, presta atenção, a direção e a aprovação para a edificação, para o crescimento, sempre deve vir do Senhor. A direção e a aprovação para o nosso crescimento deve vir do Senhor. Não sou eu que determino, não sou eu que faço, que falo. Eliseu, aqui, nesse texto, nesse lugar, amados, Eliseu aqui, ele é a boca de Deus. Ele é a representação de Deus no meio daqueles profetas. Era o homem de Deus no meio daqueles meninos, naquela escola de profetas. E eles disseram: vamos até o Jordão, vamos cortar lenha, vamos buscar uma viga até o Jordão. O que foi que disse Eliseu? Vai, pode ir, vocês têm a minha aprovação, é de Deus, o Senhor está falando, vai. Amados, quantas decisões nós tomamos na vida, sem pedir orientação para Deus, e saímos aí fazendo as coisas de qualquer jeito, do nosso meio, do jeito que nós achamos que deve ser, e aí nada dá certo na nossa vida. Depois nós culpamos a Deus. Deus é o culpado. Deus não gosta de mim. Deus não olhou para mim. Amados, quantas pessoas estão dando com os burros na água? Por quê? Porque não falam com Deus. Porque não se aconselham com homens de Deus. Porque ignoram seus guias espirituais. Porque não dão ouvidos à palavra de Deus. Tomam as suas decisões, fazem o que acham que devem fazer, tomam suas decisões porque têm olhos grandes, porque vê as coisas grandes, e aquilo é para mim, e às vezes não é para você, não serve para você, não oram, não buscam direção de Deus, não dão ouvido aos mestres da palavra de Deus, não dão ouvido aos seus pais, não ouvem os conselheiros bons, e as coisas não dão certo, e aí Deus é o culpado, a igreja é culpada, mas antes de tomar a decisão, antes de fazer alguma coisa, não pediram opinião para o homem de Deus, para o próprio Deus. Vamos ao Jordão, como se fosse, podemos ir ao Jordão, cortar lenha? O profeta de Deus deu a última palavra: podem ir ao Jordão, podem ir lá comprar. Amados, pessoas estão indo, pessoas estão vindo, pessoas estão fazendo, pessoas estão desfazendo,
sem qualquer orientação saudável, de qualquer forma, não é? Amados, vemos aqui, não somente nesse texto, mas a nossa direção deve vir de Deus. É Ele quem diz o que deverá ser feito. Ao exemplo de Moisés, o exemplo de Davi, mostra-me o teu caminho, Senhor. Mostra-me a tua direção, Senhor. Sem a tua direção, se o Senhor não me mostrar o caminho, eu não posso ir. Eu não posso fazer nada, amados. Mas quantos de nós que estamos tomando decisões, pegando caminhos errados, sentido contrários, porque não damos ouvido à palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, no verso 17, a palavra de Deus assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança ou dúvidas. Tudo que vem de Deus é certeiro para nós. Tudo que vem de Deus é garantido para nós. Nós podemos fazer, podemos descansar naquilo que o Senhor determina para nós, naquilo que Ele aponta para nós, no caminho que Ele indica para nós. Nós podemos fazer de olhos fechados. É o Senhor que está dizendo, a orientação vem de Deus, eu posso fazer de olhos fechados. Voltando para o nosso texto de Eliseu. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu o homem de Deus: pode ir. Amados, a presença de Deus, a presença dEle é fundamental para o nosso crescimento. Crescimento sem Deus, expansão sem Deus, não tem valor para nós. Não adianta construir um grande templo se a presença dEle não estiver presente no nosso meio. Não adianta ter uma bela banda, não adianta ter uma coisa luxuosa se Deus não estiver presente. Olha o que disse o verso 3: disse um deles: serve-te, Eliseu, de ires com os teus servos. Ele estava dizendo assim: Eliseu, profeta de Deus, homem de Deus, vem conosco, nos acompanhe nessa lenhada, nos acompanhe, Eliseu, nesta missão. Eliseu, nós vamos lá cortar lenha, vem conosco lá, vamos conosco até o Jordão. Eu quero perguntar para você, amado, será que Eliseu era bom no machado? Será que Eliseu sabia cortar lenha? O que era importante? Porque era importante a presença de Eliseu no meio dos profetas, no meio daqueles meninos, amados. Qual era a importância? A presença do homem de Deus, a presença do Senhor no crescimento. Vem conosco. E ele de pronto, ele não argumentou, ele disse: eu irei com vocês, eu vou com vocês. Eu aprendo, irmãos, que todas as vezes que nós convidamos Deus para fazer parte da nossa vida, seja onde for, que seja da vontade dEle, Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre vai estar pronto para dizer: eu irei com você. Ele sempre vai. Quando convidamos Ele, Ele vem. Quando convidamos Ele, Ele vai. O grande problema é que nós não queremos convidar Deus. O grande problema é que nós não queremos a presença de Deus na nossa vida, porque nós queremos fazer da nossa maneira, nós queremos fazer do nosso jeito, do jeito que nós achamos que deve ser feito. E é onde nós erramos, porque não fazemos segundo a vontade, segundo as maneiras de Deus. Ele sempre vem. Amados e amadas, eu quero dizer, vai casar com quem? Com quem você vai casar? Chama ele, leva ele junto, fala: vem, Senhor, não é? Convida ele. Nós temos exemplo na palavra de Deus. Os noivos de Caná da Galileia iam se casar,
E ali eles convidaram Maria e José e falaram: olha, eu quero, Jesus também tem que ir. Não é somente Maria e José, mas Jesus tem que ir também na festa do nosso casamento. Por que Jesus tem que ir, amado? Por quê? Por que tem que ter um homem de Deus na nossa vida, no nosso projeto? Por que tem que ter um homem de Deus no nosso barco, no nosso negócio, na nossa casa? O grande problema é que nós estamos excluindo homens de Deus da nossa vida. Estamos, como pregamos domingo passado, estamos buscando o conselho de ímpios. Estamos nos assentando à roda de escarnecedores. Estamos nos detendo no caminho de pecadores. E a nossa vida não prospera. A nossa vida não dá certo. Convida José e Maria, convida Jesus também para estar presente na tua casa, no teu casamento. Chama ele, ele vai, ele é o convidado que não deve faltar. Moisés, para sair daquele lugar, se a tua presença não for conosco, Senhor, não deixe eu sair deste lugar. Por quê? Será que é importante a presença dele? Será que é preciso para nos impedir, para nos bloquear? Não, amados. Nós temos que ter consciência, não é? Nós temos que ter consciência. E Moisés, ele só saiu daquele lugar, como está em Êxodo, no capítulo 33, quando Deus falou: a minha presença irá com vocês. Eu vou com vocês, Moisés. Estarei contigo, Moisés. Voltando para o texto, amados. Voltando para o texto. Eu irei com vocês. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Começaram a cortar madeira. Amados, muitas vezes nós estamos envolvidos no nosso trabalho. Muitas vezes estamos envolvidos na nossa missão, no nosso projeto. E nós não nos apercebemos para o perigo que está à nossa volta, para os problemas que podem vir. Os discípulos estavam em meio ao mar, de repente uma tempestade. Eu quero dizer que ainda que nós estamos na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, as tempestades na nossa vida são inevitáveis. Os problemas são inevitáveis. Eles estavam lá, naquele lugar, cortando lenha. O homem de Deus estava lá, era a vontade de Deus. Mas de repente o machado cai. O machado sai do cabo e cai no fundo do rio. Oh, meu amado, o que fazer? De repente os discípulos estão na vontade do Senhor, atravessando o mar para ir do outro lado do mar, fazendo a vontade, no lugar certo, dentro do propósito de Deus. Mas de repente uma tempestade se levanta. E qual é a importância do Senhor estar presente no nosso barco? O casamento está rolando, a festa está rolando, os convidados estão lá bebendo e comendo, mas de repente acaba o vinho. Qual a importância de Jesus estar dentro daquela festa? Amados, a presença de Deus não nos garante que não vamos passar por tempestades. A presença de Deus não nos garante que não teremos problema. Quantos de nós, quantos eu já ouvi dizer, mas eu estou no caminho do Senhor, estou na vontade do Senhor. Pastor, estou passando por isso, estou passando por essa dificuldade. A diferença é, amado, como é que você está passando pela dificuldade? Como é que você está passando pela prova? O que está acontecendo no seu caminhar, no seu trabalho, naquilo que você está fazendo? Sabe, amados, porque a presença dele, olha comigo no verso 5 e 6, diz assim: sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu o machado? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o machado. Por quê? A presença de Deus.
Porque Moisés falou: vem comigo, Senhor, pelo caminho que o Senhor me mostrou, para fazer a tua vontade. Porque Eliseu ali junto com aqueles homens, porque Jesus no casamento, lá em Caná da Galileia, amados, porque em nossa jornada, no nosso trabalho, naquilo que estamos fazendo, com certeza nós vamos precisar de um milagre na nossa vida. E quando Jesus está, quando o homem de Deus está presente, nós temos a certeza que o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Em Caná da Galileia, aquilo que era para terminar em vergonha, aquilo que era para acabar em escândalo, Jesus naquele momento pediu aos serviçais: me tragam água, façam isso, façam aquilo, e ele transformou aquela água em vinho e a festa continuou. Porque Jesus dentro da tua casa, Jesus dentro da tua casa, para na hora que você precisar, na hora que tiver uma tempestade, na hora que tiver um problema ali, Jesus dentro da tua casa, para que o milagre aconteça dentro da tua casa. Na tua loja, no teu trabalho, por que levar Jesus no teu projeto de ampliação? Por que convidar o homem de Deus? Porque na hora do problema, com certeza, um milagre estará acontecendo naquele lugar. Amados, o machado, com certeza, ele vai frutuar, se Deus estiver naquele lugar. O teu projeto, ele não vai parar, você não vai ser envergonhado. A palavra de Deus diz aqui que Eliseu, ele fez o machado frutuar. O projeto de ampliação da escola de profetas, o projeto de ampliação daquele templo, não parou, não foi abortado. Por quê? Porque tinha um homem de Deus naquele lugar. Porque tinha um homem que representava a presença de Deus naquele lugar. Quando Deus está no nosso projeto, quando Deus faz parte da nossa vida, tenha certeza de uma coisa: nós jamais seremos envergonhados, porque Ele está ali para fazer um milagre na nossa vida. Deus na tua casa, Deus na tua vida, Deus no teu projeto, é garantia que o milagre vai acontecer, que o projeto não vai parar. O milagre vai acontecer, amado. O machado vai frutuar com toda certeza. E a obra de Deus não vai parar na sua vida. Moisés, por que a presença de Deus no caminho de Moisés? Por que Deus com ele? Por que a importância dele? Quando ele disse: a minha presença, Moisés, irá contigo. Se você olhar no verso 14, Moisés, a minha presença irá contigo, e eu lhe darei descanso. Você vai ter descanso, quando Deus, quando a presença dEle faz parte da nossa vida, quando faz parte do nosso projeto, amados. Pode ter tempestade, pode acabar o vinho, pode cair o machado no rio, mas nós vamos ter descanso, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, nós vamos ter gozo. A nossa vida não será impedida, o nosso crescimento não será paralisado, amados. Olha que interessante, aqui no verso 7, e disse Eliseu: levanta-o. Estendeu ele a mão e tomou o machado. Eliseu estava dizendo para aquele discípulo, aquele profeta, candidato a profeta: o machado está aí, estenda as mãos, pega o machado, continue a obra. Sempre é assim, irmãos, quando nós temos Deus na nossa vida. Está aí, continua, não para. É isso que você precisa, toma. O que nós precisamos é pegar. O que nós precisamos apenas é ter o desejo de continuar. Acabou o vinho, Jesus está ali, faz o milagre, continua a festa, está aqui o vinho, beba o vinho, tome o vinho. O milagre é com Ele, a nossa parte é só dar continuidade, igreja. A presença dEle nos dá certeza do final do projeto, da conclusão do nosso projeto. Estenda as mãos.
O machado está sobre as águas. Continua o seu trabalho. Quero dizer para você, amado, o ponto final do projeto do homem é o ponto de partida do agir de Deus na nossa vida. Quando tudo diz que não, Ele diz que sim para nós. Quando tudo parece que acabou, Ele fala, não, agora está começando na sua vida. É agora que vai começar. Até agora você fez. Quando parecia que a festa do casamento terminava em vergonha, Jesus estava lá para honrar aqueles noivos. Quando tudo parece que tudo está acabado na nossa vida, Ele está ali para fazer um milagre, para que prossigamos no nosso projeto e na nossa vida. Eu quero dizer para você, amado, Deus tem o desejo para o nosso crescimento. Deus quer que nós ampliemos a nossa tenda. Deus quer que nós cresçamos no nosso projeto, principalmente na nossa vida espiritual. Talvez você pode estar dizendo assim nessa noite, mas eu não tenho mais força, eu estou desanimado com a igreja, não, estou desanimado com o Senhor, não, eu não sei, eu estou desanimado, eu quero tirar minha vida, eu quero acabar com a minha vida. Se você tiver Ele na tua vida, Ele está dizendo para você, eu estou aqui para você continuar a tua vida, não é o teu fim, não acabou nada na tua vida, irmãos. Nós temos a esperança, nós temos a certeza que um milagre vai acontecer na nossa vida, seja em qual área da nossa vida, alguma coisa vai acontecer, se Deus estiver presente junto conosco. Tudo que nós deixamos de fazer muitas vezes, é de trazer o Senhor, de convidar Ele para estar conosco. Queremos fazer coisas por nossa conta, confiamos na nossa capacidade, confiamos no nosso braço, confiamos na nossa sabedoria. E por mais, irmãos, que as coisas pareçam fáceis, nunca ignore a presença dEle. Parece que o mar está calmo, parece que não tem vento. Aqueles discípulos jamais deveriam ter saído sem Ele para atravessar o mar. Saíram por quê? Porque o mar estava calmo, não tinha nuvem, não tinha previsão de tempestade, podemos ir sem Ele. E é assim que nós nos enganamos, amados, saímos sem Ele, tomamos decisão sem Ele, e quando estamos no meio do mar, se levanta um vento, se levanta uma nuvem, e aí nós não temos Ele dentro do barco para nos socorrer, para fazer a diferença na nossa vida. Quantos barcos estão naufragando? Quantos projetos estão parando? Porque falta Deus, porque falta a presença dEle dentro dos lares, para lhe acudir no momento em que cair o machado do cabo. E agora? O projeto para ou continua? Se Ele estiver presente, o projeto vai continuar, porque Ele está ali para fazer um milagre na sua vida. Ele está ali para transformar água em vinho, Ele está ali para acalmar a tempestade. Ele está ali para dizer sim. Ele está ali para recomeçar o teu projeto de crescimento, para recomeçar a tua vida. Até onde nós vamos sem Ele, amados? Até onde, até quando que nós vamos nos arriscar sem a presença dEle na nossa vida? Começa a gravar essas coisas. Posso? Não é para ele, não é para ele, não é para ela que você tem que perguntar. Tem uma ideia, tem um sonho, tem um projeto? Posso? Posso? A hora que ele falar assim para você, ok, tem meu apoio, vem comigo, Senhor. Vem comigo, vamos comigo nesse projeto. Ainda que tudo está claro, ainda que não há nuvem no fundo do oceano, ainda que não há previsão de chuva, vem comigo, Senhor, porque pode acontecer uma tempestade e o Senhor vai estar no meu barquinho. Tem muito vinho? A festa, os convidados, vai sobrar vinho. Você não está contando que vai ter ali um beberrão, que vai ter alguém ali na tua festa, que bebe demais e o vinho não vai dar, vai acabar o vinho. Jesus, vem comigo, fica de plantão aqui,
Se acabar o vinho, o Senhor está aqui para transformar água em vinho. E a festa do meu casamento, eu não serei envergonhado, porque Jesus está presente. Posso? Ok. Vem comigo. Manifesta a tua glória. Faz um milagre na minha vida. Transforma a água em vinho na minha vida. Acalme a tempestade, porque o mar está revolto. Faz o machado flutuar, porque o projeto vai parar. A presença dele nos garante vitória. Nada sem ele, amados. Igreja do Senhor, não confie na sua capacidade, não confie na sua sabedoria, não confie nas suas condições, não confie no homem. Tenha ele perto de você em todos os momentos, em todos os lugares. Eu não sou nada não, mas tem uns irmãos aí que gostam de viajar. Pastor, vem conosco. Não sei por quê. Eu não pago a conta de ninguém. E alguns irmãos já falam: pastor, se o senhor não for, eu não vou. Não sei por quê. Você tem um homem de Deus perto de você? Você pede conselhos para o homem de Deus? Você procura orientação quando você vai fazer um negócio? Quando você vai se casar? Irmãos, tem pessoas aqui dentro, aqui não, porque não estão mais aqui. Porque quando foram se casar, pediram conselho para o pastor, e o pastor falou: não, com esse não. Com esse não. Mas não quiseram ouvir a voz do pastor. Não quis ouvir a voz do pastor. Não, é com esse. Vai com esse então. Vai ver a situação dessas pessoas. Não tem alegria, não tem paz. Porque não sabem ouvir conselhos de homens de Deus. Não sabem ouvir a voz de Deus. Não tem intimidade. Eu quero dizer para você, você não depende de pastor, não. Desde que você tenha intimidade com ele. Se você tem intimidade com ele, você não precisa de pastor, como já foi dito aqui. Mas isto é se você tem intimidade com ele. Se você fala cara a cara com ele, como Moisés falava cara a cara com ele. Moisés tinha intimidade com ele. Eliseu tinha intimidade com ele. A questão é: você tem intimidade com Deus? Você fala cara a cara com ele? A dona Dondoquinha fala cara a cara com ele? O teu conselheiro fala cara a cara com ele? Somente quem fala cara a cara com ele é que pode te aconselhar. O seu vizinho não pode te aconselhar. Eliseu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, representante do Senhor naquela época na terra. Eliseu era a própria presença do Espírito Santo naqueles dias. Você tem intimidade? Se você tem intimidade com Ele, fala direto com Ele. Você pode falar com Ele. Mas se você não tem intimidade com Ele, procure um homem de Deus. Mas um homem que fale cara a cara com Ele. Para que você não dê com os burros na água. Para que teu projeto não venha naufragar, para que teu barquinho não venha se afundar pela falta da presença do Senhor na tua vida. A presença dele na minha vida, a presença dele na tua vida é a certeza do sucesso. Pode vir tempestade, o machado pode cair, pode até acabar a água do vinho,
pode acabar o vinho da festa, mas tem água para ele transformar a água em vinho. O machado vai flutuar, a nuvem vai aparecer no deserto, a nuvem vai proteger. Moisés, a minha presença lhe dará descanso. Sabe como? Naquele sol escaldante do deserto, 60 graus, ao meio-dia, a nuvem estava lá, dando cobertura para Moisés e o povo descansar, e descansar ao meio-dia. Naquele frio do deserto, à noite, meia-noite, os bichos rodeando, mas a coluna de fogo estava cercando lá, para Moisés dormir sossegado, sem medo do bicho, e para não passar frio. A minha presença lhe dá descanso. A minha presença lhe dá descanso. A minha presença não permite o teu projeto ser paralisado, porque eu vou fazer o machado flutuar. Amém, igreja? Você quer crescer? Deve crescer, principalmente na tua vida espiritual, para ter intimidade com Ele, para falar cara a cara com Ele, para ser boca de Deus, para que nem todos dependam dos pastores, mas que tenham outros, boca de Deus, que tenham intimidade e comunhão com o Senhor. Amém. Tem uma música para levantar esse povo à fé. Oh, aleluia, aleluia. Baixe sua cabeça. Não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é o teu projeto. Eu quero que você se prenda nessas palavras, poucas palavras, mas palavras vindas do alto para você, palavras do Senhor para você, poucas palavras. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que Voz me encoraja a prosseguir. oh, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não
só. E o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Oh não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Amados, eu não quero que você nesta noite seja tocado pelas suas emoções. Quando somos tocados pelas nossas emoções, nós saímos por esta porta fora. Amanhã, tudo volta a ser como era antes. Eu quero que você saia daqui tocado pela palavra de Deus. Um culto consciente, um culto racional. Eu quero que você não fique impressionado pela minha voz bonita, por esse microfone. Não. Como é que João pregava? Ele não tinha microfone. Como é que Jesus pregava? Ele não tinha microfone. Não tinha nenhum recurso. Não é pela voz. Não quero prender suas emoções nesta noite, mas uma palavra de poder, uma palavra que transforma, uma palavra viva, uma palavra rema, alicerçada na vontade dEle, na vontade dEle, no querer dEle, na permissão dEle. Uma palavra alicerçada na presença dEle, na presença dEle, na companhia dEle. Uma palavra alicerçada no agir dEle, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele pode, naquilo que Ele é. Eu resumiria toda esta palavra desta noite nessas três coisas: o permitir dEle, vontade dEle, que é o permitir, a presença dEle e o agir dEle. Vontade, presença e agir. Sem isso, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu creio que todos que estão, ou a maior parte que estão aqui, não tem nenhum velhinho aqui que não queira crescer, que não tem o objetivo de crescer em alguma área da vida. Eu não vou vender minha casa grande, porque meus filhos foram embora da minha casa.
mas eu vou continuar com a minha casa grande. E se possível eu vou aumentar a minha casa grande para receber os meus netinhos, para receber os meus bisnetinhos e contar histórias para eles, brincar com eles. Eu não quero parar no asilo. Não. Um velho tolerando outro velho, um cego guiando outro cego, não. Vai cair na mesma cova. Eu quero o amor das crianças. Eu quero as crianças. Eu quero ensinar as crianças. Eu quero um lugar grande, onde caiba muitas crianças, onde elas possam brincar, correr, pular. Eu quero crescer na vida espiritual. Ai, quanto sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu queria falar mais com Deus, mais cara a cara com Ele. 24 horas, como Davi. Ai, se eu pudesse morar na tua casa. Queridão, não por emoção, não por emoção, não, mas pela palavra de Deus. Eu quero te convidar nesta noite a vir aqui na frente. Você que quer crescer e falar: Deus, eu quero crescer nesta área. Eu quero, não importa a área, mas eu quero estar na tua vontade. Eu quero a tua presença. Eu quero a manifestação do milagre. Faz o machado flutuar. Talvez tem vidas aqui que precisa que o machado flutue. O machado precisa subir às águas. E o Senhor nesta noite, Ele quer fazer o machado flutuar na sua vida. O machado que você contava com Ele para o crescimento, e o machado se afundou. Não por emoção, mas pela palavra de Deus. Se você quer crescer, eu quero orar por você nesta noite. E eu te convido, venha aqui à frente. Numa oração simples, clara, objetiva e rápida. Não pelo meu falar, não pela minha voz, mas pela palavra de poder nesta noite. Pela palavra profética na tua vida nesta noite. Talvez a tua vida está paralisada, amado. Começa a cantar. Quando tudo diz que não, Ele diz que sim para você. Ele diz sim para você. E o machado vai se levantar às águas. Tudo diz que não. Parece que o mar vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Ou não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O
Deus do impossível não desistiu de ti. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Aleluia. Ele não desiste. Deus do impossível. Ele não desiste. Ele não Deus do desiste. impossível. Ele não O desiste. seu machado vai flutuar. Ele não O desiste. seu machado vai flutuar. O Deus do impossível. Deus do impossível. Ministra, ministra, ministros. Ministra. O Deus do impossível. Aleluia. Ele não desiste de você. Aleluia. O Deus do impossível. Oh, glória. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele vai. Ele não desiste. Ele vai. Ele não desiste. Ele vai transformar a tua vida. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele é o teu valor. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Jamais vai desistir de você. O Deus do Jamais ele impossível. O Ele Deus não do desiste de você. impossível. Não desiste de você. Deus do impossível. Ele é o nosso Deus. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele vai prevalecer. Ele vai prevalecer. Ele não desiste de você. Aleluia. Senhor, sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra, Senhor. Deus, nós desejamos crescimento. Este povo que aqui está, Pai, deseja crescimento. Ó Deus, e a partir de hoje é na tua direção. É no teu caminho. É do jeito do Senhor. Pai, é com a tua presença. É com o Senhor lado a lado. É com a manifestação da tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus. Faça o machado flutuar nesta noite. Deus, se alguém que está aqui nesta noite perdeu o machado, Deus, se o machado está no fundo do oceano, no fundo do rio, ó Deus, faça esse machado flutuar nesta noite. Ó Deus, o machado do ministério, o machado da edificação da sua casa,
o machado da edificação da sua empresa, da sua loja, do seu trabalho, do seu ministério, da sua vida espiritual. Se perdeu o machado da vida espiritual, faça esse machado flutuar nesta noite. Levanta das águas, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele é o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Em seu caminhar, caminha amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Caminha amor tão grande assim. Ele não desiste, 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 Ele não desiste. aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Quantas vezes tentando acertar, mas a desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, compreende seu caminhar, caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, compreende seu caminhar, caminho amor tão grande assim. Ele não desiste, 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 Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Se você andou sem Ele, não ande mais sem Ele. Não ande mais sem Ele. Com Ele, o milagre vai acontecer na sua vida. O machado vai flutuar. A água vai se transformar em vinho. A tempestade vai passar. E o barquinho vai continuar. Que Deus abençoe você, sua casa. Que a glória de Deus se manifeste no teu caminhar. Que a graça de Deus se manifeste na vida de cada um. No nome de Jesus.
Vão em paz, que Deus vos abençoe sempre. Ele não desiste.